meus familiares, a gente sempre foi da igreja. E eu lembro que eu sempre quis me envolver na liderança. Ou eu queria ser líder das crianças, ou eu queria ser líder dos jovens, eu era metida. Ou tava lá enfiada lá no meio da orquestra, tava lá querendo fazer tudo. E eu lembro que meu pai às vezes falava assim, não se mexe com isso, não vai lá no meio dos pastores, não vai lá no meio dos líderes, nem não é pra vocês isso. E eu falava, nossa, mas eu tenho tanta vontade de estar lá. E isso, de alguma forma, não foi na maldade que ele falava isso, era uma forma de proteger as filhas, né? Mas, de alguma forma, me falava, cara, então eu não posso estar no meio de gente grande. Então, eu sou pequena. Então, é isso que a gente vai colocando na nossa mente. Então, quando eu comecei o processo de entrar nas redes sociais, começar a fazer um network legal, começar a me envolver com pessoas grandes, porque desde o início que eu comecei, eu tive a grande oportunidade de me envolver com pessoas muito grandes. E isso graças ao Júnior, que é meu esposo. O Júnior, ele é muito bom de network. Ele é bom de olhar uma oportunidade e entrar. Se fosse eu sozinha, eu teria muito mais dificuldades. Por quê? Porque eu sempre olhava e falava, não, isso não é pra mim. Não vou me envolver com essas pessoas porque eu vou atrapalhar ou não tem a ver comigo. Por quê? Porque é aquilo que eu vim carregando lá da minha infância, na minha adolescência. E mudar isso foi um processo, sabe? De aprendizagem, de encarar os medos. Eu sempre falo o seguinte, o medo, ele vai estar sempre contigo. Sempre que você for fazer algo novo, ele vai estar ali do teu ladinho, ali cochichando no teu ouvido. Não vai lá, não mexe com isso, tu não tem capacidade. Aí, se você decidir mesmo assim, ele vai te acompanhar, mas ele vai te acompanhar a 3 passos. Porque o medo, ele não dá conta de ficar perto com a coragem. Então, se você tem mais coragem do que medo, ele não aguenta ir até o final. Então, tu vai dar 3 passos, ele vai te abandonar e pronto, já passou a parte mais difícil. Então, eu sempre pensei assim, não, eu vou dar só os primeiros passos, vou só fazer as primeiras lives, vou lá fazer podcast com tal fulano, vou lá conversar com tal ciclano, que é só os primeiros passos. Depois, eu vou ver que não foi tudo aquilo, né? Que é super simples e que é super possível, que eu também sou tão boa quanto essa pessoa, que eu também tenho a agregar para outras pessoas. Então, é isso que sempre norteou meus pensamentos, assim, de encarar, porque o medo vai te abandonar. Mas quando que você se deu conta, por exemplo, que essa sua vivência na infância resultou nisso? Quando que você deu assim, falou assim, putz, foi por causa daquele dia do meu pai que não me deixava estar com aquelas pessoas que me diminuíram? Quando que você se deu conta disso? Isso foi uma das coisas, né, que acabou me deixando mais introspectiva. Mas, desde que eu casei, a gente sempre buscou se conhecer, trabalhar bastante com desenvolvimento pessoal, tanto eu quanto o Júnior. E existe uma data específica que mudou muita coisa na minha vida. Foi quando eu fiz o método IP, do Pablo Marçal, que foi em 2019. Aquela data, para mim, mudou muita coisa. Eu fiz, era 2 dias, se eu não me engano, de evento, assim, com muito conteúdo, muita coisa de destravar, assim, na época ele tinha poucos seguidores, na verdade, ele não estava começando, ele estava começando a ficar forte nas redes sociais, mas fora das redes sociais ele já tinha uma audiência, já tinham pessoas que conheciam o trabalho dele. E foi muito forte, assim, para mim. Foi algo que eu comecei a perceber, eu comecei a entender que coisas que coisas que acontecia lá atrás, refletia hoje no meu presente. E que se eu não mudasse aquilo, iria continuar refletindo no meu futuro. Então, foi dessa forma. Foi nesse dia específico. A partir desse dia, eu comecei a perceber ações. Tudo que eu fazia, eu percebia. Ah, mas isso foi porque aconteceu lá atrás. Então, é uma busca pelo autoconhecimento, assim. Essa foi a ferramenta que você utilizou para conseguir identificar essas coisas, assim. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Inclusive a Carol Pfeiffer, quando veio aqui, um dia ela usou um negócio que me marcou assim profundamente. Que ela falou assim, Vinícius, 99% dos problemas que você vai ter durante a sua vida, você resolve com 2 coisas. A primeira é com autoconhecimento e a segunda é dando certo na vida. Top. Quando você prospera, quando você dá certo em alguma coisa, naquilo que você se propõe a fazer, cara, nada mais vai ser um problema tão grande. Você cria uma mentalidade de superar qualquer coisa, de enfrentar um desafio de uma maneira muito diferente. E aquilo me marcou. E aí, isso intrinsecamente faz muita parte da mensagem do Forjando Resultados. Quando a gente fala que a pessoa, alta performance não é mais uma opção, mas é a única, a gente tá querendo dizer o seguinte, ó, se você não transforma todo o potencial que você tem em resultado,
você tá desperdiçando algo mais caro que o dinheiro, que é a vida, cara. Concordo. Imagina assim, eu vejo, tipo, por exemplo, no trabalho que você faz, o tanto de pessoas que tá cheio de potencial, não acha não acha uma forma de usar isso. Sim. E você, com uma ferramenta, através de uma instrução, você consegue ajudar aquela pessoa a transformar aquele potencial em resultado. A pessoa se sente até mais viva, se sente útil, né? Muito, eu vejo muito Você escuta isso. das pessoas? Demais, demais. Só pra te ter uma ideia, o meu negócio, eu tenho que falar mais de mentalidade do que do próprio conteúdo técnico. As minhas lives, principalmente as primeiras, eu tenho que falar, gente, você consegue. Gente, é possível. Olha só, essa mãe aqui conseguiu. Você, mãe, também vai conseguir. Ó, esse homem conseguiu. Você também vai conseguir. Eu tenho que ficar mostrando pra pessoa acreditar que ela consegue. E a pessoa, eu gosto muito, desde o começo, eu sempre atraí mães. É a coisa mais doida, assim. Desde que eu e o Júnior, a gente começou a se posicionar, a gente sempre atraiu família. Acho que a gente acredito muito nesse negócio que a gente atrai aquilo que já tá dentro da gente, né? E aí, eu atraio muitas mães. Imagina, uma mãe que tá, vamos lá, cuidando de 2 filhos há 5 anos, sem trabalhar, enfiada dentro de casa, focada na criação desses filhos. Quando ela começa a perceber que, opa, agora os meus filhos eles já estão mais independentes, eu consigo fazer alguma coisa para ajudar o meu marido, para ajudar a minha família, ela se olha e ela começa a ver que ela tem a impressão de que ela não carrega nada, que a vida dela foi só criar filho. Que ela, não tem potencial, não fiz faculdade, não deu tempo, casei na correria, sabe? Ela olha isso e ela fala, não tem como. Utilidade, né? Não tem mais utilidade. E é totalmente errado isso, né? Imagina, eu tenho mulheres de 60 anos que estão aprendendo agora social media e estão se dedicando. Não, é incrível. Tem uma aluna minha, que é a Cris, não sei se ela tá online aí, mas eu amo falar dela, porque ela tem 44 anos e ela tava trabalhando numa empresa e ela tava, tipo, ela é tão dedicada que a empresa já tava, tipo, se sobressaindo com ela, sabe? Quando o funcionário ele é muito dedicado ao ponto de considerar a empresa como a empresa dele e ele trabalhar com muita garra, isso é normal acontecer. E ela, quando ela saiu da empresa, ela achou que ela não ia conseguir fazer mais nada na vida, que ela não ia ter mais tempo, que ela, sei lá, que ela não ia ter uma vida legal. E ela conseguiu o primeiro cliente dela como social media, cobrando R$9.000. Foi um projeto de um político. E dali pra cá, ela explodiu. Tipo, Caraca. ela acreditou mais nela, sabe? Ela começou a perceber que não é só isso, sabe? Não é só acordar. Sabe, é isso que eu gosto de falar. A vida não é você acordar 6, 7 horas da manhã, pegar metrô, ir pro trabalho, chegar lá, tomar café, ficar a manhã inteira trabalhando, almoçar, marmita, lá dentro da empresa, não ver o sol, ficar lá mais a tarde inteira trabalhando, ouvindo desaforo, não vendo perspectiva de crescimento. 6 horas da tarde, corre, pega um ônibus, pega o filho na creche, que ficou o dia todo na creche, coloca ele pra tomar um banho, pra tomar um café, põe na cama. A vida não é isso. Todo mês é uma briga pelo dinheiro, Pelo dinheiro. Nem vê o dinheiro, nem sobra nada, é só pra ficar pagando dívidas mesmo. Cara, a vida não é isso. A vida é muito mais que isso. A vida, ela tem muitas coisas difíceis, você vai ter que se dedicar, vai ter momentos de muito trabalho. Eu considero que eu e o Júnior, a gente sempre teve momentos de muito trabalho, muito trabalho. Tipo, nesse momento agora, a gente tá numa fase, assim, de bastante trabalho, graças a Deus, porque a gente sabe que em algum momento a gente vai desfrutar. Às vezes é semana que vem, às vezes mês que vem, a gente consegue ter essa liberdade, sabe? E eu queria que as famílias tivessem isso. Queria que as mães pudessem trabalhar, mas estivessem pertinho dos seus filhos. Que eles não fossem obrigados a ficar o dia inteiro na creche. E ainda tem que ser uma creche do governo, porque a família não tem dinheiro para colocar numa escola melhor, sabe? É muito mais que isso. Dá para entregar algo melhor. Dá para ser algo melhor, sabe?